Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo o peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora, e que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem, que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes, e nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa. O milagre de Deus está sobre essa casa. O milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás. Que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal, Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca a sua fé nele, porque ele não falha, ele não decepciona, ele não abandona, ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus.
certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem. Está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas, sabe, que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, mas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus. Se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, mas será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, né, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você, no meio da discussão, você diz: não, porque eu vou embora dessa casa, porque eu vou abandonar isso aqui. É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz: faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. No calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz: eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí, nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar. Pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar
né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. E todos nós temos uma alma. Todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, quando você vê um filho chorar, né, por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei, puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque o nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração. Não é a vontade de Deus, é o meu querer. É o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil. Mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil. Mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus, é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu.
Sabe, é os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus, siga o que Ele está colocando diante de você. Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar, siga a direção de Deus, siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração, certo? O teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000? Compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia, Academia aqui no Global. Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da academia aqui no Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da academia aqui no Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia, para você que deseja, sabe, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da academia aqui no Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a vigília do Espírito Santo, no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações à vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935, tá? Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim, você está aqui para ser abençoado. Mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado. Mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal. Um milagre, Pai, sobre essa família. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção. Em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, 1000 vezes mais paz, alegria, saúde, força, favor de Deus, céus abertos,
no nome de Jesus, sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua empresa. 1000 vezes mais portas abertas, oportunidades, em nome de Jesus, conexões vitais, que o Senhor coloque as pessoas certas no teu caminho. O Senhor te apresente os amigos dele, o Senhor te apresente as pontes do teu destino, os ajudantes enviados para serem parte do teu propósito, te ajudarem no teu caminho, em nome de Jesus. Oro também para que todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem enfrentado na mente, todo tipo de ataque espiritual que tem trazido cansaço, que tem trazido opressão, que tem trazido dúvidas, que tem trazido qualquer tipo de peso para essa pessoa, de sobrecarga, que agora haja um toque de Deus quebrando esse jugo, que a unção de Deus despedace o jugo. Jesus, tu és o quebrador de jugos. Quebra agora completamente todo o jugo que essa pessoa tem carregado, tudo aquilo que tem pesado sobre ela, tudo aquilo que tem pesado sobre ela. Senhor, remova em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu tenho algo para te dizer que o Senhor falou comigo. Não tenha receio de dizer não para as pessoas. Essa palavra pode ser para uma pessoa e milhares entram aqui nas minhas orações todos os dias. Mas pode ser para muitas outras também. Não viva para querer agradar a todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não vive seu propósito. Jamais. É impossível. Se você quer viver o seu propósito, quando tiver que dizer não, você tem o poder de dizer não. Assim como você tem o poder de dizer sim. Então não deixe as pessoas infringirem esse direito que você tem de dizer não, eu não concordo. Pronto. Não, eu vou fazer porque Deus está me tocando. Amém? É como eu disse, essa palavra pode ser para uma pessoa ou para muitas, mas talvez alguém esteja aí precisando começar a dizer não, obrigado, não, eu não entro nessa sociedade, não, eu não quero comprar, não, eu não quero vender, não, eu não posso me reunir com você. Entende? Nós temos que nos libertar de influências tóxicas, nos libertar de coisas que não são bênção, são peso. Não são bênção, são perturbação. E um detalhe, nunca vá contra a voz do Espírito Santo aí dentro de você. Nunca vá contra a voz do Espírito Santo aí dentro do teu coração. Amém? Eu queria deixar essa palavra, não tem nada a ver com o que eu vou ministrar aqui, mas eu precisava falar isso para você, porque foi algo que Deus tocou em mim aqui. Amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar na fé, andar no profético, porque Deus vai falar poderosamente. Amém? Sou grato a Deus. Tivemos um culto maravilhoso pela manhã e agora, às 18h30, vamos ter o nosso segundo culto hoje. Vou participar 2 vezes do culto. Vou estar à noite com a minha esposa, vou ministrar junto com ela e vai ser algo especial, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, verso 12, escute o que Deus vai falar com você. Diz assim: Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Gideão foi chamado por Deus, mas ele respondeu com medo e dúvidas. E depois de ter ouvido Deus, ainda pediu mais um sinal. Hoje eu quero falar sobre as mentiras do inimigo. É sobre isso hoje. Mentiras do inimigo. Tem coisas que você tem acreditado e você não deveria acreditar. Gideão estava sendo tão covardemente oprimido pelos midianitas, não só ele, mas todo o território onde ele habitava, que ele estava inseguro até com a voz clara do Senhor na vida dele. Quando estamos inseguros com aquilo que Deus nos falou, nós acreditamos na mentira, em vez de acreditar na verdade. A voz de Deus sempre é verdadeira. Deus estava falando com ele. Deus estava abrindo os olhos dele. Deus estava capacitando ele, porque aqui o Senhor diz várias vezes, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo, ser forte, ser corajoso, eu estarei contigo. Sabe, Gideão, ele tinha o que ele precisava, não só para vencer os midianitas, mas para vencer qualquer coisa que o Senhor colocasse diante do caminho dele. Tudo que Deus colocasse no caminho dele, Gideão iria ter vitória. Mas ele teve que pedir um sinal após outro sinal, porque ele estava sendo assediado pelas mentiras de Satanás, as mentiras do inimigo, constantemente contra ele. Mentiras travam a realidade. Se você acredita numa mentira, a mentira trava a realidade. Porque você vê uma coisa, Deus está te falando algo sobre uma coisa, mas você olha para aquilo e você diz, puxa, será que foi Deus mesmo? Porque é tão desafiador. É isso que a mentira faz. A mentira trava, a mentira impede com que você veja as coisas do jeito que Deus está vendo. Nem sempre um mar fechado representa um mar que Deus não pode abrir uma porta dentro dele. Deus não pode abrir um caminho por ele. Deus pode. Se Deus falou, essa é a verdade. A mentira, sabe, é aquilo que os seus olhos muitas vezes estão vendo e que não é a realidade. É isso que você tem que entender. Não é a realidade. E tem muita gente caindo na mentira de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. É o pai da mentira, ele mente, ele engana. Existem muitas pessoas cheias de potencial, com um potencial tremendo, mas são paralisadas pelas mentiras de Satanás. E eu vou citar alguns enganos que têm sido falado e propagado, e que você talvez tenha acreditado em algum desses enganos. Se Deus estiver com você, você não sofrerá. Tem gente que diz que depois que você aceita Jesus, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais luta. Eu vou dizer uma coisa para você, o que Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse. Então quando o diabo vier no seu ouvido e dizer, vem cá, você está na igreja, está servindo esse Jesus, mas está aí com problema, você tem que dizer para ele, está escrito que eu teria problemas. Está escrito, os problemas vêm para todos. Vem para o pobre, para o rico. Vem para todos. Vem para aquele que acredita, para aquele que não acredita, os problemas vêm para todos. Então é uma mentira quando as pessoas dizem assim, agora que você está na fé, por que você está passando por isso? Mas espera aí, a Bíblia diz, no mundo vocês vão ter aflições. Está escrito na palavra. Vocês terão aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter desafios, vocês vão ter.
esse tipo de coisa? Então está escrito. Então qualquer pessoa, ou até a voz do inimigo, sabe, questionar você, por que está passando por esse problema? Se você está servindo a Deus, se você está orando, se você, acredita tanto nessas igrejas, já ouviu esse tipo de coisa? É o inimigo falando com você. É o inimigo colocando em xeque o que Deus está trabalhando. É o inimigo tentando causar medo, dúvida, insegurança na sua vida. Não deixa isso entrar aí. Não deixa o inimigo plantar essa semente dentro do teu coração de incredulidade. Um outro engano, e que tem sido muito dito, os milagres já cessaram, já pararam. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu não acredito que o Jesus que curou leprosos, que levantou paralíticos, que suas mensagens traziam direção para a vida das pessoas, traziam vida para a vida das pessoas, que ele é diferente agora. Então antes ele tinha poder e agora ele não tem mais poder? Eu não acredito? Não, porque Jesus veio só trazer a salvação. Não é verdade. Jesus veio anunciar o reino de Deus. É só olhar o que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Ele anunciou o reino de Deus, mas ele também curou os doentes, libertou os cativos, trouxe transformação nos corações. Ele é um Deus de milagres. Eu sou prova de que a autoridade de Deus não acabou, de que os milagres não acabou, que Deus é fiel, que Deus responde orações. Eu creio, os milagres não cessaram. Eu não tenho como acreditar nisso. Eu não tenho, sabe, com todo o conhecimento que eu tenho, com todas as experiências que eu tenho, com toda a vida que eu tenho, eu não tenho como. Então pode vir o teólogo que for, o estudioso que for, até mesmo um ateu pode tentar me convencer disso, ele não conseguirá, porque eu vi, eu vejo, eu sinto, eu não tenho como não acreditar, eu não tenho como, sabe? Escute isso porque é muito poderoso. Isso é uma coisa que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. E o Espírito Santo, ele está falando com você. Você viu milagres. Como que você vai descrer? Como que você não vai se entregar? E a mentira do diabo, dizer que não existe milagres. Existe milagre. Tem uma outra mentira que é contada, você deve viver pobre. Você deve viver pobre e buscar uma vida de pobreza, uma vida, sabe, de abnegação. Espera aí. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, o outro pode ter riqueza e prosperidade, eu não tenho, porque eu sou filho de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas está escrito. Alguém diz assim, está escrito que os ricos não entrarão no reino dos céus. Não está dizendo isso. Isso não está na Bíblia, que os ricos não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não está dizendo que é impossível. Está dizendo que é difícil. E sabe por que é difícil? Porque muitas vezes o rico, para não se incomodar, não todos, mas alguns, para não se incomodar, eles acabam muitas vezes deixando de fazer algo que Deus pede para eles. Porque, sabe, a maior prova que todos nós vamos passar na vida, todos, eu, você, qualquer pessoa, é como que nós lidamos com a vantagem. Quantas vezes me veio esse pensamento na cabeça? Sabe? Quantas vezes me veio, puxa, eu não preciso me incomodar com isso. Sabe, não preciso me incomodar com isso. Deus me deu graça, me deu talento, me deu recurso. Por que eu vou me incomodar com isso? Mas se Deus está mandando, vamos lá. Vamos meter a mão, baixar a cabeça e seguir firme nesse trilho que o Senhor preparou.
Não é a vontade de Deus que você viva, sabe? Sempre debaixo da dificuldade. É como se as pessoas que tivessem menos recursos, elas estivessem mais perto de Deus. Não. Não são os recursos. São os pobres de espírito. E o pobre de espírito pode ser rico, pode ser pobre financeiramente. O pobre de espírito é a pessoa que reconhece a sua dependência de Deus. Reconhece que ele precisa da força de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus na sua vida. Amém? Tem gente que diz assim, Deus não fala mais, profecias não existem. Bem, eu acredito que Deus fala e eu acredito no poder da profecia também. Essa é a minha fé e nada vai mudar isso. Eu sempre vou acreditar. Deus deu livramentos falando comigo. Deus usou pessoas falando comigo, me usou para falar com pessoas também. Eu não tenho como acreditar nisso também. Então, existem enganos de Satanás, mentiras que o diabo conta e que as pessoas acabam acreditando. Ande pela fé e não por vista. E você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero também convidar você, hoje às 18h30, mesmo que você chegue um pouco atrasado, nós vamos ter um culto, certo? Hoje eu estarei em 2 cultos, tanto o culto, eu estive no culto da manhã e agora estarei no culto de logo mais. Vou inclusive ajudar minha esposa a ministrar e vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Deixa eu mostrar para você, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano, tá? Eu sei que esse livro aqui vai te ajudar muito, principalmente depois que você lê sua Bíblia e você está se preparando para ir para o trabalho. Deus vai falar com você aqui. Tem muita coisa preciosa aqui, tem muita coisa que Deus falou comigo aqui dentro desse livro. Vai te ajudar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um parceiro doador no nosso ministério e nos ajudar com os programas de televisão, nós pagamos sozinhos, eu e meus parceiros, todos os programas de televisão que a gente tem na Band e na Rede TV. Não pegamos um centavo da igreja, nada. Tudo é mantido por nós. E eu disse para Deus, o dia que eu não tiver recurso, aí eu vou parar. Mas enquanto o Senhor for me dando recurso, o Senhor for me abençoando, eu vou continuar. Só vou parar se for por alguma direção de Deus, de eu parar, certo? Porque eu entendo que é assim que as coisas funcionam. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar a sua curtida aqui. E se você puder compartilhar com 8 pessoas, faça isso agora. Amém? Você vai ser uma bênção na vida delas. E você quer ser um parceiro doador e nos ajudar de coração nessa evangelização? Vai lá no meu site e veja como você pode se tornar um parceiro doador ou chama alguém da minha equipe, ok? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar?
permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e, por favor, gente, não esqueça de compartilhar. Eu já falei para você compartilhar, mas eu falo reforçando isso, certo? Porque eu entendo que tudo é por propósito. Eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. E você não está aí só para escutar, você não está aí só para receber. Você também tem que aprender a semear. Nunca perca uma oportunidade de semear, nunca. Então, semeie na vida de amigos, de familiares, essa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, creio que Tu és a cura, Jesus, e que o Senhor tem o poder, de acordo com Deuteronômio 1:11, de abençoar 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Senhor, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa. Libera da Tua graça, do Teu favor, que haja 1000 vezes mais recurso, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais saúde, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se agora a Jesus Cristo, toda dor, todo tipo de enfermidade também na alma, toda ansiedade, preocupação, depressão, Senhor Jesus, leva embora agora da vida dessa pessoa e unge ela com alegria. Toque-a com Teu poder, tira, Pai, todo o peso dela, tira toda a opressão dela e traga, Senhor, o Teu renovo, traga a Tua força. Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor agora. Que essa pessoa seja visitada pelo Senhor agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça e com o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor te unja agora, para que a unção de Deus toque a tua vida e para que o Senhor te dê força para avançar e para romper em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, tua família, uma excelente noite a todos e não esqueça de compartilhar. Amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser, eu tô aqui junto com vocês. Um abraço e acompanha lá no canal da minha esposa, porque nós vamos transmitir direto do canal dela, tá? Ariane Iracete, vai ser lá. Vai lá, acompanha, vai começar às 6h30 o culto e vai ser uma grande bênção. Até mais. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, apresentamos a Ti a vida dessa pessoa, sua casa, sua família e pedimos que a presença poderosa do Senhor Jesus entre agora, neste lugar, aonde essa pessoa estiver. Esteja ela no quarto, esteja ela na sala. Que a presença do Senhor traga paz, traga tranquilidade, traga alívio, traga harmonia. Que todo pensamento ruim, negativo, que todo pensamento contrário, tudo aquilo que causa luta, tudo aquilo que causa o terror noturno, a insônia, as perturbações, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, nós damos uma ordem para que esse mal se retire e pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo entre completamente agora neste lugar e que a luz de Jesus Cristo vença as trevas, vença as opressões, vença o contrário e o negativo. No nome de Jesus invocamos o nome do Senhor. A Tua palavra diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus Cristo invocamos o nome poderoso, sobrenatural, o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Cremos que Sua presença está aqui, cremos que a Sua força está aqui, cremos que a graça abundante, maravilhosa do Senhor está operando aqui neste lugar. Toque-os com o Teu poder, Pai, toque nesta casa, visita, Senhor, os quartos e traga um sono tranquilo, um sono cheio da paz do Senhor, que haja reparo, o reparo das forças, do ânimo, no nome de Jesus. Dá sonhos, Pai, sonhos de Deus, sonhos bons, sonhos proféticos e tudo aquilo, Senhor, que é pesadelo, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que é ruim, elimine agora, Pai, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós declaramos os Salmos 91 sobre essa casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu também oro para que a paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus Cristo dá, entre agora no coração, na alma dessa pessoa. Tira a ansiedade dela, a depressão, as dores da alma e traga sobre ela um ânimo novo. Traga novas forças, que todo tipo de desânimo e todo tipo de combate espiritual que está pesando sobre essa pessoa, que está sendo um fardo sobre ela, seja removido no poderoso nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, nós invocamos o poderoso nome de Jesus Cristo nessa noite, nessa madrugada. E clamamos para que o sangue de Jesus cubra essa casa. A tua palavra diz, Senhor, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Também declaramos os Salmos 23 sobre essa casa, Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor Deus e Pai, que o Espírito Santo de Deus possa guiar esta casa, sempre a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Oramos, declarando que o nosso amanhã pertence ao Senhor, e que não faltará provisões, não faltará recursos, não faltará proteção, não faltará bem algum àqueles que te amam. Espírito Santo de Deus, enche essa casa com a glória de Deus, que a presença de Jesus Cristo, a presença do Senhor esteja neste lugar, que a vida de Deus transborde nos quartos, transborde em todas as peças da casa. Nós declaramos que este lar é um lar abençoado, que a paz do Senhor reina neste ambiente. E também declaramos agora os Salmos do Socorro, o Salmo 121. E enquanto declaramos o Salmo 121, olhamos para o alto, da onde vem a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é o bom pastor. É nele que a nossa fé está e cremos nele, sim, Jesus. Jesus, invocamos tua santa presença. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, profetizamos união nessa casa. Profetizamos restauração também em lares. Que o amor de Jesus Cristo, a bondade de Deus cerque essa casa, cerque essa família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra contrária,
Toda arma forjada do inimigo, todo projeto do inimigo contra essa casa está por terra agora, não prosperará o mal. Declaramos que a bênção do Senhor está sobre essa casa, e a bênção do Senhor não traz dores. A bênção do Senhor está sobre esse lar para florescer. Em o nome de Jesus Cristo, nós declaramos que essa casa é uma casa bendita do Senhor. É uma casa que crê no Senhor. É uma casa que invoca o nome do Senhor. Por isso, nós chamamos a tua presença mais uma vez, Jesus. Jesus, nome poderoso, nome sobre todo nome, nós invocamos teu nome nessa noite, invocamos teu nome nessa madrugada. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Queremos ouvir a tua voz, doce e amado Espírito Santo, e que a presença do Senhor, a doce presença do Senhor, encha este lugar, encha a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Repita essa oração quantas vezes você quiser. Compartilhe, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deus me tocou de fazer essa oração por você. Eu creio que tem um recado do Senhor aqui para ti. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E também oro, Senhor, por intervenção e provisão especial na nossa vida, no nosso caminho. Oramos em nome de Jesus e pedimos: intervém, Senhor. Tudo aquilo que estiver parado, travado na nossa vida, nós pedimos a tua intervenção. Onde não existe possibilidade humana, onde a economia não está boa, onde os homens não percebem, nós oramos por intervenção do Senhor. Oramos por um destravar, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que está travado na nossa vida. Oramos também, Senhor, para que tu desvie do nosso caminho aquilo que nós não vemos e que pode ser contrário, pode ser prejudicial a nós e a nossa casa. Livra-nos do mal. Pedimos a intervenção do Senhor. Toda arma forjada contra nós, tudo aquilo, Senhor, projetado, planejado pelo inimigo contra a nossa vida, contra o propósito do Senhor na nossa vida, que haja uma intervenção tua. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que tu és um Deus que intervém. Tu és um Deus que pode mudar o ritmo das coisas, que pode mudar a história, que pode mudar, Senhor, completamente até mesmo os nossos resultados, a nossa produtividade, o nosso caminhar, as direções da nossa vida. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti totalmente, nos rendemos a Ti por inteiro, Jesus. E pedimos a tua bênção. Também oramos, Pai, essa semana que está se iniciando, te pedimos provisões especiais. Todos que são trabalhadores, trabalhadoras, aquele que é empreendedor, Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti. Também coloco diante de Ti, Senhor, os meus próprios compromissos do reino, televisões, Pai, e outras coisas. Te pedimos a tua provisão especial. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, por isso, Pai, vá à nossa frente, abrindo as portas certas, nos conectando às pessoas certas e movendo, Pai, todas as coisas para o Teu propósito, para o Teu querer. Cremos na provisão do Senhor, cremos no sobrenatural, no liberar do Senhor sobre as nossas vidas. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor, dá-nos oportunidades. Abra as portas, Pai, as portas de promoção, as portas de cumprimento de promessas, no nome de Jesus, na nossa vida e na nossa casa. Também oramos, Pai, pela saúde de todos aqueles que estão orando conosco, dos seus familiares, daqueles que estão recebendo oração através de intercessores nesse momento, intercessores que colocaram, Senhor, seus amigos, que colocaram um ente querido em oração agora nesse momento. Senhor, nós apresentamos a Ti essa pessoa. Eu oro por esse que está no hospital.
e que vai receber essa oração para que haja uma intervenção no seu quadro clínico. Eu oro por milagres, eu oro para que todo câncer, toda leucemia, toda alergia, toda infecção, todo quadro de infecção, de bactéria, Senhor, renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Senhor, pedimos a tua liberação, pedimos o teu favor. Graças te damos, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que alegria está aqui junto com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é forte, viu? Essa palavra é muito forte e eu sei que vai te abençoar e vai abençoar a tua casa. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o nível de fé que você tem? E sabe por que eu pergunto qual que é o nível de fé? Será que você tem uma grande fé, uma pouca fé? Porque a intensidade da nossa fé também é fruto da nossa entrega. E às vezes nós não estamos entregando a Deus o máximo que a gente pode, no nosso tempo, do nosso coração e até mesmo das nossas atitudes que o Espírito Santo tem falado conosco. Então, a intensidade da minha entrega também vai ditar muito o ritmo da minha fé. O quão forte está a minha fé. Por isso, renda-se a Deus e Ele fará grandes coisas na sua vida. Eu quero lhe convidar, antes de iniciar essa palavra, amanhã eu vou começar um propósito. O Senhor me tocou e muita gente está pedindo oração. Então, quando eu vejo que as pessoas começam a pedir muito oração por isso, eu sei que Deus está falando. Então, Deus falou comigo de fazer uma semana de propósito para que a presença de Deus encha o ambiente da casa e do trabalho. As pessoas têm reclamado muito para mim, dizendo que o ambiente do trabalho tá pesado, que está cansativo, sabe? Pessoas que também têm me dito que o clima dentro de casa não está bom, não está legal. Então, eu quero convocar você a fazer uma semana de campanha em favor do teu ambiente de trabalho, em favor do teu ambiente de casa, de família, certo? E gostaria que você convidasse 2 ou 3 amigos que você ama muito. Convide eles a participar desse propósito junto conosco. Vai começar amanhã às 6 horas da manhã. É só compartilhar com essa pessoa. Então, você que ama muito um amigo, um familiar, compartilhe essa oração com essa pessoa e convide ela a fazer junto com você essa campanha. E se ajudem uns aos outros, se acordando no mesmo horário, mandando as orações para essa pessoa, ela mandando para você também, para não perder. Eu creio que vai ser um tempo extraordinário, um tempo profético que o Senhor está preparando. Amém? Muito bem. Deus me deu uma palavra que está em Daniel capítulo 6, verso 3 em diante. Preste atenção. Diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente e nem corrupto. Que palavra tremenda essa! Quando olho para Daniel, eu fico, assim, muito impressionado. O quanto Deus pode elevar uma pessoa, independente, sabe, do passado dela. Porque Daniel, ele era um cativo. Ele chegou como um cativo na Babilônia. E a Bíblia diz que através dos seus dons, através da sua sabedoria, através da sua busca, do seu temor a Deus, esse homem foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a Bíblia diz que Daniel se destacou entre todos os presidentes, entre todos os governadores, e ele iria ser colocado como o braço direito do rei e iria ser um líder desses governantes. Então, a mesma coisa que aconteceu com José. José também foi braço direito do faraó, e Daniel aqui estava indo para o mesmo caminho, mas a Bíblia diz que isso despertou um ciúmes muito grande.
despertou um incômodo naqueles que estavam, sabe, lado a lado com Daniel. E isso me faz pensar que muitas vezes nós estamos sendo invejados pelas pessoas, contrariados a pessoas que não aceitam a nossa liderança, não aceitam, sabe, o nosso dom, não aceitam aquilo que a gente carrega da parte de Deus. O que Daniel carregava era algo impressionante, mas isso começou a trazer um desconforto entre as pessoas que estavam no mesmo nível que ele. E por quê? Porque ele estava para ascender, ele estava para ser promovido e ocupar um cargo ainda muito maior. Algumas pessoas eu já ouvi falar e falar inclusive para mim, a inveja não me afeta, a inveja não tem poder nenhum sobre mim, eu não acredito que isso tenha algum poder. A inveja tem um poder sim, e cabe a nós estar em oração para nos livrar das garras da maldade dos homens. A Bíblia diz que Daniel era servo de Deus. Talvez ele orasse muito mais que eu, muito mais que você. A Bíblia diz que Daniel ele tinha um hábito, olha só o hábito desse homem. Ele orava 3 vezes ao dia, abria as janelas do seu aposento rumo a Jerusalém e ali ele orava. Ele abençoava a sua terra, ele fazia suas petições, ele se fortalecia em Deus. Esse era Daniel, um homem de oração. E olha a fúria, e nós sabemos que por mais que as pessoas invejem, por mais que as pessoas são maldosas, o pior não é isso. O pior é o que comanda por trás delas, Então, você, independente de quem você for, você pode ser um juiz, você pode ser um advogado, você pode ser um empresário, você pode ser um pastor, você pode ser um político, você pode ser quem você for. A inveja, ela tem o poder, sim, de prejudicar. É por isso que a gente tem que permanecer em oração. Olha só, esses homens eram homens poderosos também, assim como Daniel era poderoso. E a Bíblia diz que eles acharam uma maneira de prejudicar Daniel. Eles fizeram uma lei e nessa lei, por um período, estava proibido qualquer um do reino, sabe, a orar ao seu Deus, a divulgar a sua fé, a se posicionar em relação à sua fé. A Bíblia diz aqui que Daniel não era negligente e nem corrupto. Ou seja, esses homens, eles buscaram, sabe, um erro, eles buscaram um alfinete, eles buscaram uma maneira, sabe, de apontar o dedo para Daniel e para dizer, é nisso aqui que você está falhando, olha aqui, rei. Não, eles não encontraram isso. Daniel era diligente, Daniel não era corrupto, sabe, e eu tenho certeza de uma coisa, ele não se misturava com as práticas erradas desses governantes. Então o que eles pensaram? Já que a gente não consegue pegar esse homem, vamos fazer uma lei aqui para que de alguma maneira ele venha, sabe, a quebrar essa fé dele, quebrar, né, esse ritmo, essa constância de confiança que ele tem nesse Deus. E foi nisso que eles pegaram Daniel. E a Bíblia diz que eles observaram Daniel entrando dentro de casa, eles colocaram espias, eles colocaram talvez um detetive naquela época, né, para ver Daniel orando, para ver Daniel buscando a Deus e encontrar uma brecha contra Daniel. Enfim, eles fizeram toda essa tramóia, chegaram para o rei e disseram, olha aqui, rei, olha o que Daniel está fazendo. E o senhor não pode quebrar a lei dos medos e dos persas. O senhor editou isso. O que vão falar? O que vai ser da sua dinastia daqui para frente? E a Bíblia diz então que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas os leões não o destruíram. Não tocaram nele. E eu não estou falando, sabe, de gatinhos. Não, eu estou falando de leões ferozes, famintos, porque a Bíblia diz que quando Daniel saiu de lá, Deus deu livramento, diz que o rei mandou, sabe, com que aqueles homens que acusaram Daniel,
Porque uma coisa ficou clara para o rei, quando Daniel não foi devorado pelos leões, que Daniel era inocente. Que Daniel era inocente de todas as acusações que estavam lançando contra ele, que aquelas acusações eram injustas. O que o rei fez então? Pegou aqueles homens que acusaram e lançou aqueles homens, sua família, foi uma coisa terrível. Lançou eles na cova. E a Bíblia diz que antes deles chegarem no fundo daquele poço, os leões já os haviam despedaçado. Então eu vejo que esses leões eram ferozes, mas Daniel estava coberto pela justiça de Deus, estava protegido. Foi exatamente o que Jesus fez por nós, né? Jesus foi lançado na cova, foi lançado na tumba, morreu por nós, se entregou por nós, né? E estava levando o fardo dos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou. O diabo não teve poder sobre ele. E nos deu vida, nos deu graça, nos deu favor. Eu quero dizer uma coisa para você que está sendo injustiçado. Toda a injustiça já foi levada sobre Jesus. Toda injustiça. E todo aquele que se levantar contra você com inveja, tentando lhe prejudicar, ele vai ter que lidar com Jesus. Então confie no Senhor. Confie no Senhor, confie na graça do Senhor. Confie que Deus, através de Jesus, vai te dar livramento. Confie que o Senhor vai te preservar. Agora, tem uma coisa que você não pode deixar de fazer: orar como Daniel orava. Não deixar de buscar a Deus como Daniel buscava. Nós vivemos dias aqui nessa terra que tem muitas distrações, tem muita coisa, sabe, para nos roubar da presença de Deus. Quantas pessoas hoje, nesse domingo, deixaram de ir na igreja para fazer qualquer outra coisa? Hoje foi Santa Ceia, foi dia da gente se reunir na presença do Senhor. Sabe, meu filho estava num retiro, dos jovens, eu mandei trazer ele do retiro, só para ele poder ir na ceia, para ele poder estar na ceia junto com a família dele, servindo o Senhor, participando da mesa do Senhor. Porque nós entendemos, sabe, que tem certas coisas que não podem ser quebradas. Nós entendemos da nossa fidelidade à mesa do Senhor. O inimigo talvez esteja tendo alguma vantagem sobre você, porque você não está dando prioridade para o reino de Deus. Comece hoje a dar prioridade para o reino e você vai ver que nenhum dessas pessoas que são usadas pelo maligno contra você vão ter vantagem sobre a tua vida. Deus vai lhe dar vitória sobre todos eles. E não adianta, gente. Todos nós, em qualquer nível, vamos ser invejados. Seja pela família, seja pelos amigos, seja pelos colegas de trabalho, seja pela vizinhança. É por isso que nós precisamos estar revestidos de Deus, protegidos pelo Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução para você, no nome de Jesus Cristo. Quero agora declarar o Salmo 91. Amém? E se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje, que eu ministrei uma palavra especial sobre como se livrar de todos os tipos de cansaço, eu quero convidar você a escutar a live das 9 da manhã, certo? Nós tivemos a transmissão ao vivo no nosso culto e foi uma grande bênção. Não perca. E amanhã, como eu disse, nós vamos começar um propósito de 7 dias orando pelo nosso ambiente de trabalho, pelo ambiente da nossa casa, para que a presença do Senhor desfaça todo mal e todo mal vá embora da casa, do trabalho. Amém? Vamos orar por isso. Eu convido você a entrar em oração em favor disso. E também, amanhã, nós vamos começar um evento, é uma masterclass, Visões e Mundo Espiritual. Serão 3 dias na noite, onde nós vamos estar ministrando. Eu vou ministrar sobre 12 níveis das visões espirituais. Eu creio que vai ser uma grande bênção para a tua vida. Amém? E se você quiser participar conosco, é só você se tornar aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo.
ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Vai ser dentro da academia esse evento e você não pode perder, tá bom? Eu te espero, eu sei que vai ser incrível para a sua vida, vai ser uma grande oportunidade, certo? Muito bem. Você pode compartilhar essa oração agora? Compartilha com teus amigos, manda aí para alguém que você ama muito, em nome de Jesus, e convida essa pessoa a participar dessa campanha junto com você. Participem como amigos nessa campanha. Chama aí tuas amigas, chama teus amigos e faça essa campanha juntos, às 6 da manhã, às 18 horas nessa semana. Eu creio que vai trazer muito resultado, vai ser uma grande bênção. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Amém? Eu creio nisso. Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus. Já fez teu pedido de oração? Já colocou teu pedido aqui nos comentários? Não importa a dor da tua alma, não importa o problema que você está, não importa teu desafio essa semana, porque eu sei que muitas pessoas têm desafios. Deus pode entrar com provisão, com intervenção nessa causa. Amém? E de repente eu estou falando com uma mãe que seus filhos são empreendedores e que tem grandes desafios essa semana. Manda para os teus filhos, convida eles para fazer essa oração. Eu creio que vai fazer toda a diferença na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, cobre com o teu sangue esta família, cobre com o teu sangue este lar. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados agora aqui nos comentários, e nós pedimos, Pai, a intervenção do Senhor sobre cada situação. Eu oro, inclusive, Pai, por lugares onde brigas, desentendimentos e confusões têm sido constantes, e nós damos uma ordem a toda ação maligna. Saia agora da vida dessa pessoa, saia do caminho dela e que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela e que o Senhor dê vitória a ela, dê vitória à sua casa. Oramos também para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Senhor, arranca o peso que essa pessoa sente nas suas costas, nos seus ombros, braços. Esse peso que ela sente que impede ela, Senhor, até mesmo de fazer coisas novas, de viver o extraordinário do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo que prende essa pessoa, tudo aquilo que amarra a vida dela, a solte no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Livra ela do mal, Senhor. Livra ela da ação maligna e cobre-os com o teu sangue precioso, Jesus. E eu oro para que a tua mão de poder seja sobre a vida dessa pessoa. E nesse momento eu oro em especial, Pai. Talvez por alguém que está aqui nessa oração e que o inimigo conseguiu desanimar essa pessoa quanto ao seu chamado, quanto ao seu propósito. Essa pessoa que o Senhor tem grandes coisas na vida dela, mas que ela teve tantos problemas que ela decidiu parar, que ela decidiu diminuir o ritmo. Não é tempo dela diminuir o ritmo, não é tempo dela parar. Por isso, Pai, renova as forças,
Renova as forças, Pai, daqueles que estão cansados, daqueles que estão desanimados, daqueles, Pai, que não estão mais caminhando segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Vem com o Teu poder sobre a vida deles, Pai. Toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. Agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todo laço de Satanás seja cortado e que venha tempos de refrigério, tempos de milagres, tempos, Senhor, de grandes promoções e que toda inveja seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e se você puder compartilhar essa oração, faça isso agora. Até mais e que o Senhor te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais.